Boa noite, trader. Vamos para mais um vídeo, Projeto Trader Iniciante. Fazer uma pré-análise para amanhã, dia 2 de junho de 2025, segunda-feira. Pré-análise para amanhã, dia 2 de junho de 2025, segunda-feira. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha esse conteúdo e também acompanha os vídeos lá do Projeto Trader Iniciante. Tem muito conteúdo aí para ajudar vocês. Daqui uma olhada. Ó, o preço, eu tinha essa marcação da semana passada, não deu para me gravar os vídeos para vocês, estava muito corrido, tá? Mas eu tava de olho entre esses dois canais, se eu não me engano, foi do semanal ou do mensal que eu marquei isso aqui, tá? Não lembro direito. A última operação foi aqui, ó. Tá vendo essa linha que eu marquei? Essas duas linhas aqui? Acho que foi o último dia que eu operei. Foi aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui. Foi aqui, ó. Tá? Eu tava esperando uma venda aqui ou aqui. Aí o preço rompeu aqui a linha dos 60, mas eu já tava esperando um gatilho ou no diário ou no 60. Ele fez o gatilho, vendi aqui, saí aqui, ó. Meu alvo era aqui, ó, tá? Mas aí ele fez essa negação aqui, não deu pra mim segurar. Eu já tava perto do alvo, eu não ia deixar de voltar tudo isso, passar esse fogo pra dar esse meu alvo aqui, tá? Beleza, vamos aqui apagar essas marcações. Dá pra cá esses dias aqui eu não operei, que foi, se eu não me engano, foi quinta e sexta, né? Isso aí. É, Pagar essas marcações e marcar para amanhã já. Marcação nova. O mercado está em queda. A gente tem que analisar isso. Vamos olhar aqui no gráfico diário. Chegou lá no topinho, ó. Topo duplo. Esse topo aqui, ó. Segurando. Volta para 50% da pernada. Estão bem em cima dos 50% da pernada, mas olha o que tem aqui de ponto de apoio para essa pernada de 50%. Esses dois topos aqui, ó. Esse e esse. Presta bem atenção, ó. Fiz um fundo, subiu. Aí, ó, devolveu aqui, ó. Aí rompeu de novo e agora voltou para lá, ó. Vendo? Ó? Então esse ponto aqui é importante. O que que eu vou analisar aqui para amanhã, apesar que o preço vem rompendo, fazendo uma movimentação de baixa, eu vou olhar um gráfico ainda maior, que é o, peraí, semanal. Semanal a gente tem esse topo aqui também, ó, bem próximo ao ponto de retorno. Ele pode fazer isso aqui e subir, tá? Então tomar muito cuidado. Eu tinha olhado aqui, eu acho que aqui fica melhor. Eu vou marcar uma linha diferente aqui no 240, tá? Para amanhã, que é esse ponto aqui, ó, que eu tô de olho, tá? Esse rompimento de topo, eu vou marcar, é, na verdade, eu vou tirar aqui e vou olhar mais aqui pro micro, tá? Ó, eu tenho esse rompimento, vou marcar no 240 essa linha aqui, tá? Botar uma linha laranjada aqui no 240 para me saber que não é linha do diário. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Já falar para vocês.
Então, esse ponto aqui, para mim, o preço abrindo aqui abaixo desse rompimento fica excelente. E aqui acima, já sei que aqui é uma região de compra. Eu vou vender aqui? Não, não vou vender aqui, tá? E mesmo que o preço abra abaixo dessas mínimas aqui, eu não vou vender. Por que eu não vou vender? Porque para trás eu tenho um topo, que é um ponto de retorno muito forte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então estou bem em cima. Ele pode vir aqui trabalhar em cima desse topinho aqui e voltar para cima, tá? Então qual é a análise para amanhã? Bom, eu vou olhar, dependendo da região do preço, eu estou no 240 minutos, tá? Se o preço abrir aqui abaixo dessa mínima do 240, eu vou vender. Eu tenho esses alvos aqui, ó, tá? Porque o preço pode ficar engatado aqui, tá? A melhor região para comprar, na minha opinião, é aqui embaixo, ó. Que é uma região muito boa para comprar porque pega uma pontuação muito grande. Então amanhã, se o preço abrir aqui, eu vou pensar em venda, só tem que se atentar com isso aqui, ó, tá? Por quê? Porque ele pode ficar engatado aqui até descer, tá? Na minha opinião, a melhor operação para amanhã é de compra, se ele abrir aqui nessa região aqui, ó, de mínima. Vamos agora, já tenho duas marcações aqui. Eu vou olhar aqui agora o gráfico diário, tá? Ver o que que a gente tem aqui para melhorar a nossa análise para amanhã. Ó, tá bem em cima aqui, ó, dessa região. Por isso que se ele abrir aqui um pouco abaixo, eu vou ficar esperando. Vou marcar aqui, ó, esse ponto, ó, uma linha do diário, tá? Pronto, essa marcação é do diário. Que mais que eu vou olhar pro diário? Já tô junto aqui, ó, com essa marcação do diário. Pegou a mínima do 95, a mesma visão, tá? Preço abrindo aqui, eu vou pensar em venda. Se ele abrir aqui acima, eu posso até pensar numa compra, mas eu tenho essa outra mínima aqui do 94, que também é um ponto de retorno. O que eu quero que vocês enxerguem é isso aqui, ó. Então, eu tô bem em cima aí de uns 50%, tá? Se não tivesse esse ponto aqui, ó, esse topinho aqui, ó, se esse topinho fosse mais aqui, ó, assim, ó, aí eu ia pensar em quê? Que esse preço podia vir mais aqui embaixo, buscar o topo aqui, ó. Mas olha onde que tá o topo aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem em cima, tá? Então tome muito cuidado em querer vender aqui. Ah, mas se o preço derreter aí, não pode fazer nada. Vocês têm que seguir o operacional, tá? Pelo amor de Deus, se for vender aqui no fundo, aguenta. Então, a gente tem essa FIBO do diário, tá? Tem a mínima do... Essa linha verde aqui, eu pensei que eu tinha marcado do diário, né? Mas foi 240? Ou foi do diário? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Foi bem aqui, ó. O topo do 47. Esse é o último topo aqui. Só marquei só para me ficar observando se ele vai fechar abaixo desse topinho aqui, tá? Porque aqui é um topo duplo, ó. Então ele está bem em cima do ponto de retorno do topo duplo. Qual é a probabilidade pela análise da movimentação do preço padrão? É isso aqui, ó, tá? Isso aqui. Como eu disse para vocês, se não existisse esses dois topos aqui, aí eu poderia acreditar mais que ele vinha mais embaixo. Mas como está bem em cima aqui, aí fica difícil de eu pensar numa venda, tá? A venda pode acontecer aqui em cima. Aqui embaixo eu não penso em venda. Então ele está vindo de um topinho duplo.
fez um topo duplo, voltou para 50%, dos 50% ele pode romper para cima. O que eu fico mais confortável na venda é isso aqui, ó. Se ele fizer esse movimento aqui, ó. Aí fizer um gatilho bem aqui, aí eu vendo. Aí eu venho com ele, tá? Fica mais bonito, mais desenhado. Por quê? Deixa eu botar fio, vou ver onde é que vai dar aqui. É exatamente lá onde eu estava imaginando. Ó, 50% junto com ponto de retorno, uma pernada de baixa, sem pullback. É isso que vocês têm que observar, tá? Estou pensando em venda. Melhor venda, onde é, na minha opinião, é aqui, ó. Se caso ele não devolver esse rompimento, tá? Melhor venda aqui, com alvo para vir fazer parcial aqui na mínima do 95 para romper a mínima do 96. Esse é o movimento padrão de baixa que ele tem que fazer, tá? Ah, Rafael, ele não já fez isso aí? Já fez aqui, ó, né? Fez aqui, ó. Só que eu tô aqui, ó, nessa primeira pernada. Vamos mudar a fila aqui só para vocês verem, tá? Ó, tá vendo? Então, o 95 fechou, é, violinou a mínima do 94, o 94 não violinou a mínima do 93, e o 95 fez o quê? Rompeu a mínima que o 94 violinou. Logo, o que que eu tenho? Um pullback para queda, beleza? Onde foi esse pullback? Justamente no ponto de retorno. Qual é o apoio que eu tenho aqui? Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui. Esse aqui, ó. Esse apoio eu tenho, tá? Por quê? Porque o preço, ele voltou aqui para testar, ó, justamente em cima dos 50% dessa pequena pernada aqui, ó. Aí o que que eu estou esperando? Eu posso esperar um preço aqui, por isso que eu penso em venda aqui, porque aqui também é uns 50% junto com um ponto de apoio micro, para ele vir fazer isso, e posso esperar também aqui, que seria melhor, porque o stop seria mais barato. E para ele vir fazer o mesmo movimento, tá? Então tem essas opções aí. Vamos marcar aqui, ó, esse ponto, do diário. Esse aqui ele já testou, ó, tá vendo? Ó? Que ele já testou. Vou deixar marcado lá também, só para a gente acompanhar, tá? Pronto. Mas esse aqui eu já sei que é um 50%. Esse aqui também é um 50%, tá? Eu tenho que ficar ligado para fazer essa venda. Abriu aqui abaixo, eu vendo com alvo aqui, bati a meta. Abriu aqui, eu espero ele violinar, voltar sem pressa, que ele pode fazer aqui, ó, tentar induzir todo mundo vender aqui e simplesmente eu compro aqui, saio aqui, bato a meta aqui. Pode ser que o preço derreta? Pode. Pode ser que o preço abra aqui embaixo? Pode. Pode ser que ele abra aqui em cima? Pode. É o que eu quero? Não. O que eu quero é que ele abra aqui. Se ele abrir aqui fora, já vou mudar a minha análise. Fora da onde? Fora da região que eu quero que ele abra, tá? Então, como eu já sei o meu operacional, então eu tenho que determinar o que eu quero que o preço faça. Se o preço não fizer o que eu quero, eu não faço nada. Eu fico esperando meus pontos de entrada. Já tenho meus pontos de entrada aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto de entrada aqui, eu tenho um ponto de entrada aqui. Aqui eu sei que eu tenho um canal que eu posso fazer minha operação. Aqui também, tá? Aqui não é um canal, tá? Aqui eu não faço nada nessa região. E aqui também nessa região eu não faço nada. Eu só faço operação aqui entre a mínima do 94 e a mínima do 95. Entre a mínima do 95 até a mínima do 96. São essas regiões que eu quero operar amanhã. É essa região que eu quero operar amanhã, tá? Vamos dar uma olhada nos 60 minutos.
É, estrutura de baixa, tá? Parou bem em cima aqui, ó. Fez essa acumulação, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tem esse fundo aqui, ó, que ele pode vir buscar. Vamos ver o que que ele vai fazer. Só observando. 60 minutos, fechar aqui um candle forte aqui, ó. No primeira hora do dia, aí fica bom, né? Aí ele volta e dá alvo aqui. Então é isso daí, pessoal. Aqui é os 60 minutos, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro rompimento, depois que a gente vê todo esse monte de gatilho aqui, o que a gente tem que observar? Qual foi o primeiro rompimento e o primeiro gatilho? Primeira coisa que tem que analisar, tá? Primeiro rompimento foi esse aqui, ó, do fundo, né? Aí fez esse teste de continuidade. Qual foi o primeiro gatilho? Não foi esse aqui? Foi, mas ele está abaixo do último rompimento. É um gatilho? É. Porém, o mais forte para mim é o 5, tá? Então conta o 5 como o primeiro gatilho. Fez o primeiro gatilho, pan, pullback, rompeu, tá? Por quê? Porque o 5 ele tinha a obrigação de quê? De romper mínima. Não rompeu nem a mínima do 3 e nem a mínima anterior. Ficou acima dos 50%. O 6 foi lá e rompeu máxima. Não era para ter feito isso. Olha só como é que vocês precisam observar o movimento micro. Aqui, ó. Deixa eu só ampliar um pouco aqui, ó. Vamos lá. É, rompeu. Olha como o movimento se repete, tá? Gatilhou para alta. Quem tinha que romper máxima ou romper máxima anterior, não era o 8, a mesma coisa que o 5 tinha que fazer? Não é igual, nem parecido, não é o mesmo movimento. Onde vocês vão aprender essa explicação aqui, ó, clara, assim como eu tô fazendo? Só aqui no canal, tá? É só aqui. Quem não assiste os vídeos tá perdendo a benção, tá? Porque essas coisinhas aqui eu levei tempo para aprender e nem mentoria me ensinaram. Então vamos lá. Desse jeito que eu tô ensinando aqui, não. Ó, vamos lá, pra vocês entenderem. Esse aqui não é o candle que supostamente que a gente diz candle do pullback. O candle que tem que romper não é o 5. Se o 5 não romper, eu já automaticamente eu já compro no 6, dizendo eu. Porque olha a região que eu tô, eu já tenho uma marcação aqui, eu tô no fundo. Esse cara aqui não rompeu o fundo, eu compro no 6. Aí o que que o 6 faz? Rompe máximo anterior. Aí o 7 está acima do último rompimento. E o 8 tinha que romper máxima do 6 ou máxima do 7. Rompeu? Não rompeu. O que que eu vou pensar é, no Kendo 8? Venda, principalmente depois desse teste que ele fez aqui, ó. Não estou dizendo que é para vocês vender nessa região. Estou aqui fazendo uma análise para vocês dessa operação. Eu venderia aqui, eu estou nos 60 minutos. Lá pelos 5 minutos eu tinha que estar olhando os 5 e os 60 para me poder vender, para me poder ver o primeiro ponto de retorno, tá? Mas essa regra de análise gráfica, ela se aplica para qualquer tempo gráfico. É a análise padrão da movimentação do preço. Ela se aplica para qualquer tempo gráfico, seja no 5, seja no 60, é a mesma coisa. E aí, o que acontece? É, venda no 9,
né? Que o 8 não rompeu o máximo, a venda no 9. Aí o que que eu tenho aqui? Olha aqui, ó. Agora, é um outro tipo de operacional, é um outro tipo de análise, que eu não vou nem falar, mas senão vai confundir. Mas olha aqui, ó. Já mudou totalmente o operacional. Não mudou, ó. O 10 não tem nada a ver com 7. O 10 não tem nada a ver com 4. Mas o 4 tem tudo a ver com 7. E o 7 tem tudo a ver com 4. Mas o 10 não tem nada a ver nem com 7 e nem com 4. Por que será? Deixa no comentário para me saber se vocês estão ligados aí, se estão assistindo os vídeos. Beleza? É tudo que eu quero. Amanhã vou pensar onde, olha a região de compra. Já tem um sinal, né? Vocês têm que deixar no comentário aí. Já tem um sinal para amanhã. Isso olhando pelos 60 minutos. Então tome muito cuidado, tá? Venda no fundo eu não faço. Se eu compro no fundo, suporte eu compro, resistência eu vendo. Beleza? O que que eu vou marcar aqui dos 60 minutos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui só nessa mínima aqui do 2. Eu vou marcar essa mínima do 2 aqui, ó. Deixar ela marcada. Pronto. Porque o preço pode abrir aqui acima, fazer isso e esse movimento. É a melhor entrada aqui? Não sei, vou olhar lá nos 5 minutos, tá? Olhando aqui pelos 60, seria boa a entrada. Porém, para mim, na minha opinião, melhor entrada é aqui, ó. Ou no 240 ou no diário. 60 minutos é intermediário, tá? Eu uso mais os 60 minutos para me fazer parcial. Exemplo, se eu entro comprado aqui na mínima do 10, eu faço uma parcial aqui, porque eu sei que ele pode fazer isso aqui, ó, para depois romper. Vamos olhar os 5 minutos, como é que vai ficar essa marcação? Ó, então tudo depende de onde o preço ele vai abrir e a confluência lá com o gráfico dos 60 com 5 minutos. Tem esse fundinho aqui, aí já tem, ó, fechamento do gap. Então ele pode enroscar aqui, poder cair, ou para poder subir. Tudo depende do que o preço vai fazer, para qual lado que ele vai testar, beleza? A princípio é essa análise para amanhã. Recapitulando. Minha preferência para compra aqui, venda aqui. Simples assim, tá? Não tem o que inventar, não estou escondendo nada de vocês, é exatamente isso aqui. Eu opero desse jeito, tá? 5 minutos aqui, 60 minutos desse lado e diário aqui, tá? Somente isso. Beleza? Tamo junto, deixa teu like, deixa teu comentário e bora pra cima. Compartilha esse conteúdo, assiste os vídeos do Projeto Trader Iniciante.